Olá, galerinha! Estamos aqui com mais um episódio na Arca e hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial. Ele tem uma história, um testemunho de perdão. Estou muito curiosa para saber desse testemunho, porque eu também tenho um super poderoso e difícil, que inclusive eu vou pregar na semana que vem sobre isso. E, Marcelo? A Arca está aberta e roda a vinheta. Com vocês, Cleiton. Cleiton veio de São Paulo, né? Da onde mesmo que você é de São Paulo? Eu nasci na Lapa, porém morei lá só 9 anos, mas a maior parte da minha vida eu vivi em Pirassununga. Nossa, tá me zoando. É, sei. Eu sou de Pirassununga. Eu ouvi o seu testemunho, eu sei. Gente, vida real aqui, tá vendo? Eu tô chocada. Eu nasci em Pirassununga. Gente, como assim? E ela nunca conheceu ninguém depois que ela Você vê. Você vê- Quebra de lá. Pera, agora eu buguei. Mas a gente já entra no testemunho aqui. Você morou até quando em Pirassununga? Até 2007, em Gente, eu tô Pirassununga. chocada. Aonde? Jardim Bandeirantes, perto do Morumbi, Lauro Pouso. Conhece o Jardim Eldorado? Ali indo pra USP? Indo pra USP, sim, Ali, minha mãe mora ali até hoje, né? perto da rotatória, ali que sobe pra antes, USP. um pouquinho antes. Sei, Aham. sei. Gente, eu tô Vida real. chocada. Eu tô muito chocada. Gente, é Essa isso. você não esperava. Eu não esperava mesmo. E olha que Meu Deus. Pirassununga é uma cidade muito pequena, hein? Né? Muito! Tipo assim, gente, tudo bom? Tá, vamos entrar no testemunho agora, tô chocada. Cleiton, muito obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço. Tá? Me conta aí como é que foi essa sua história de perdão. Começa do início, você nasceu numa igreja, numa família cristã ou não? Como é que foi seu encontro com Jesus? Então vamos lá. No período que eu morei no Brasil, e como eu disse, na maior parte em Pirassununga, eu não era cristão, os meus pais não eram, né? E eu vivi uma vida bem, assim... Conturbada, essa é a palavra, vamos usar essa palavra, conturbada. Eu gostava muito de um pagode, Também. né, de bebidas e tal. Mas eu era o tipo de pessoa que, quando eu acordava no outro dia, tinha vezes que eu acordava com a dor de cabeça e eu pensava, eu preciso mudar de vida. Não é essa vida que eu quero, mas não tinha forças para isso, né, para mudar de vida. E eu acho que Deus precisava me tirar daquele lugar, assim como fez com Abraão, para cumprir a promessa, tem que tirar. Muitas vezes Deus vai ter que tirar do ambiente, perto de pessoas. E apareceu uma oportunidade de eu ir para Portugal. Eu fui para Portugal em 2007. Poucos meses depois eu me converti, 2 ou 3 meses que eu estava em Portugal, eu me converti porque as pessoas com quem eu fui dividir casa era um casal. E o irmão da moça era pastor. E eles, quando iam para a igreja, eles me convidavam, vamos para a igreja. E eu sempre usava uma desculpa. Não, eu não preciso ir para a igreja para buscar Deus. Se eu quiser Deus, eu falo em casa. Né, com Acontece muito. Só que o que acontece? Deus, eu acredito que Ele vai colocando a gente em situações que não tem para onde você correr. Né? Aí um dia eu fui na igreja, depois fui com uma dessas pessoas, fui na igreja, ela me convidou, eu fui. Depois ela não foi, eu fui sozinho. E ao ir sozinho, o pastor estava pregando, ele começou a revelar na igreja e apontou o dedo para mim. Eu era o último da cadeira, não tinha mais ninguém atrás de mim. Eu olhei para trás e ele falou, não, é você mesmo. Aí ele começou a falar coisas da minha vida e perguntou se eu queria aceitar Jesus. E quando eu vi, eu já estava lá na frente e me converti. Depois de poucos meses eu conheci a minha esposa, que hoje é minha esposa, a gente se conheceu lá em Portugal. Ela se converteu também, nós dois nos batizamos. Depois de um tempo tivemos a nossa filha, a Brenda. E durante o tempo que eu estive em Portugal, eu fui crescendo em Deus. Né? Por 7 anos eu fui professor de escola bíblica, comecei a ministrar a palavra. E em 2019... janeiro de 2019, a gente veio para a Irlanda, né? Vai fazer 7 anos agora em janeiro que a gente está na Irlanda. E aqui continuo trabalhando para o Senhor, deixando Deus me usar da maneira que Ele quer. E Ele mudou as maneiras, né? Amém. Porque em Portugal, como eu falei, eu fui 7 anos professor de escola bíblica. E aqui eu sou discipulador para batismo. Eu
comecei a traduzir, que foi um grande desafio. Tradução é um grande desafio, né? E também continuo ministrando a palavra do Senhor. E aqui foi que eu também escrevi o livro. Amém. Uau. Ele tem um livro, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui pra vocês, fica até o final, meu querido. Ansioso, Que a gente né? vai mostrar só Calma. no final, ele tem um livro. E o livro fala sobre perdão e a gente queria entender o que aconteceu pra você chegar a escrever um livro sobre perdão. Então, eu acredito... A minha história eu resumi bastante, né? Sim, Que é para não... Sim, bora. Então, tem muita coisa. Eu acredito, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8, 28, que todas as coisas cooperam para o bem. Né? A gente tem que aprender a ver as coisas e tentar fazer com que cooperem para o bem. Né? E quando Paulo fala todas as coisas, não são somente as coisas boas, as más também, as decepções, as frustrações, as dores. Né? Então, quando a gente olha para as nossas decepções, para as nossas frustrações, para as nossas dores, e tenta enxergar um propósito de Deus nisso daí, né, a gente começa a partir para o outro lado e deixa fluir. Então, eu acredito que como todas as pessoas têm frustrações, têm decepções, têm dores, eu passei por momentos assim. E chegou um momento da vida que eu pensei, por que não escrever um livro? Né? Porque eu gosto de ler, E um dia eu estava sentado na sala da minha casa e pensando, estava sozinho, minha esposa já estava dormindo, minha filha estava dormindo, e eu estava sentado e meditando e pensando na vida. Eu pensei assim, falta algo ainda, né? O que eu posso fazer? Ainda falta algo. Aí eu olhei para os livros que eu gosto de ler e pensei, eu gosto de ler livros, né? Por que não usar frustrações e dores, decepções para escrever o meu próprio livro? Mas a gente sempre pensa assim, nossa, para escrever um livro deve ser algo assim, bicho de sete cabeças, né? Eu comecei a pesquisar e encontrei maneiras para escrever o livro, para publicar o livro. Então, eu comecei a escrever esse livro. A minha esposa não sabia o que eu estava escrevendo. Eu falei, eu estou escrevendo um livro. Ela não sabia, eu não contava detalhes. Eu falei assim, no final você vai ver. Foi um segredo, né? E eu comecei a escrever ali. E por que sobre perdão? Eu acredito que nós cristãos, a gente muitas vezes se preocupa com várias coisas que tem que se preocupar, lógico, né? Pecado, todos os tipos de pecado. Sim. Mas eu vejo que dentro das igrejas existem muitas pessoas que até servem ao Senhor, né? Pregam e fazem várias outras coisas, mas que tem algo que está lá dentro que só ele sabe. E às vezes o ser humano ele carrega achando que está tudo bem. Um ressentimento, uma mágoa, né? E acha que está tudo bem. E é muito perigoso o fato da pessoa não liberar o perdão, porque Jesus falou assim em Mateus 6, se vocês perdoarem os outros as ofensas, eu vos perdoarei. Mas se você não perdoar... eu não te perdoarei. Eu não te perdoarei. Forte. Forte. Então, é algo muito sério que se a pessoa não reconhecer que ela precisa perdoar, ela corre o risco de Jesus voltar. Ela fez todas as outras coisas certinhas, né? Mas por causa de algo que estava lá dentro que ninguém via, ela corre o risco de perder a salvação. Né? Eu entendo a salvação assim, Deus, em Jesus Cristo, Ele nos comprou a salvação através do sangue de Jesus. Né? Porém, nós temos que ter algumas atitudes para manter essa salvação. Sim. Eu até escrevo isso no livro, que eu digo assim, é semelhante... eu não sei se vocês passaram por isso no Brasil, por exemplo, eu lembro que meu pai comprou um título em um clube, uma época quando eu era criança, para você ir lá, usufruir a piscina, no clube e tal. E meu pai comprou esse título do clube para toda a família, porém havia uma mensalidade a ser paga. Né? Ele comprou o título, mas para continuar usufruindo, sim, todo mês tinha que pagar aquela mensalidade. E eu vejo que a salvação é assim, Jesus ele comprou a salvação, ele nos deu a salvação, pagou o preço de sangue. Mas nós temos que pagar a nossa diária, vamos dizer assim, que todos os dias você tem que manter para usufruir dos benefícios da salvação, entendeu? Então, a salvação é algo muito sério e muitas pessoas não dão a devida atenção, eu acredito, para o sentimento que às vezes pode atrapalhar a pessoa e fazer com que ela perca essa salvação. Cara,
E falando isso agora, eu entendi o peso desse versículo. Não, porque assim, querendo ou não, às vezes é um versículo que você fala, por mais que você fala, você... Não, verdade, se você não perdoar, você não vai ser perdoado. Não, se você não perdoar, você não vai ser perdoado de todas as suas transgressões. Tipo, De tudo que você fez, você se batizou, você fez tudo certo, mas você não perdoou. É muito sério. É muito Então, sério. se você não perdoou, você não vai ser perdoado. Exato. É muito sério, né? Caraca! É um versículo ali que às vezes a gente passa despercebido, mas isso sempre me pegou muito, esse versículo. Porque você tem... E o que acontece? A gente ouve muito mensagens em igrejas e outras pessoas nos falam que a gente tem que perdoar. Né? Eu já ouvi várias mensagens. Não, você tem que perdoar, o perdão é necessário. Ok. Mas existem pessoas que têm dificuldade para liberar o perdão. E aí, para essas pessoas que têm a dificuldade, como que ela vai fazer para perdoar? Foi nisso que eu pensei no livro, né? Eu quero dar passo a passo para essas pessoas que têm dificuldade a perdoar, assim como eu tive dificuldade para perdoar. 3 passos. Evangeliza a gente aí, vai. Vamos lá, 3 passos. Primeiro, a gente precisa diferenciar o que é perdão de desculpa, né? Porque tem situações que apenas um pedido de desculpa resolve. Vou dar um exemplo aqui. A gente combinou algo hoje. Se eu não tivesse vindo, poderia atrapalhar A logística. a logística de vocês, né? Vocês poderiam até ficar um pouco assim, nossa, combinamos com ele, o cara não veio e tal. Essa situação, um pedido de desculpa resolvia. Já aconteceu. Exato. Então, são coisas que não vão entrar pro seu coração, Sim. entendeu? Um pedido de desculpa ia resolver. Olha, desculpa, aconteceu isso, meu carro quebrou, ou qualquer outra coisa aconteceu. Ok, daqui uma semana você já não guarda isso para você. Você não é nada que entrou pro seu coração. Pedido de desculpa resolve. Agora, o perdão é quando alguém faz algo para você ou contra você que toca no seu sentimento, uma coisa que você está sempre lembrando e quando você lembra te machuca, dói, altera o seu humor, você fica irritado, você tem vontade de, às vezes, apertar o pescoço da pessoa, às vezes você vai de férias e você lembra da situação, parece que estraga o seu momento. Então, aí é o momento que a pessoa tem que perceber, eu preciso perdoar essa pessoa. Então, tem um diagnóstico. Ninguém vai no médico se ela não reconhecer que ela precisa de alguma ajuda médica. A pessoa pode até ter os sintomas, né? Ela tem os sintomas. Olha, eu estou sentindo essa dor de cabeça há uma semana, há um mês, e ignorar os sintomas. Mas a pessoa pode ter os sintomas, né, e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso de um profissional. É aí que está. A gente precisa analisar a nós mesmos, né, reconhecer o sintoma de que a pessoa precisa perdoar. Qual é o sintoma? É isso que eu falei, você lembra da situação, você lembra da pessoa, isso te incomoda, né? Se possível for, você evita essa pessoa para o resto da sua vida. Será que a gente tem que liberar perdão? Eu tô livre. Minhas mãos estão limpas. Mas você falou disso, antes da gente pular pro próximo Passo. o segundo exemplo, eu queria falar sobre isso, só pra gente não perder. Eu nunca tive problema de perdoar. Eu perdoei meu pai, que foi, assim, acho que a coisa mais difícil que aconteceu na minha vida, mas eu perdoei com muita facilidade, tá? Mas teve um relacionamento que eu tive que foi, assim, o fim da picada pra mim. Foi muito difícil, meu Deus do céu. E eu fiquei um ano, eu já tinha liberado esse perdão. Eu perdoo essa pessoa, várias vezes falei isso, assim, pra mim mesma, nas minhas orações, mas todos os dias que eu acordava, eu lembrava de coisas que tinham acontecido. Todos os dias. E um dia eu fui trabalhar com uma amiga, e essa amiga teve uma visão, ela falou assim, Juliana, eu vi você amarrada nessa pessoa. E ela não sabia de nada. Eu falei, gente, eu comecei a orar. Aí o Senhor começou a me trazer, né? Você fala que perdoa, mas existe uma raiz de amargura dentro de você. E a Bíblia fala, né, que a raiz de amargura é como se fosse uma raiz que vai crescendo, vai adoecendo você, vai contaminando as pessoas, é uma loucura. E eu falei, cara, é isso. Porque a raiz de amargura, né? Tipo, a gente consegue discernir o sintoma. E te priva da graça de Deus. É muito sério. E assim, adoece, tava me adoecendo. Mas como entender isso? Porque às vezes a pessoa, foi o que você falou, às vezes sai da boca da pessoa e às vezes a pessoa até
tem esse discernimento? Não, porque eu tenho certeza que eu perdoei. Então, mas aí que tá, sintomas. Você lembra da situação sempre. Eu lembrava da situação sempre. Eu não conseguia esquecer. Isso e te quando eu machuca? lembrava, me machucava. Aí eu fiz um jejum muito intencional pra Deus quebrar isso. E foi quebrado, assim. Muito. Deus foi claro comigo. Quando quebrou, eu senti. E logo depois eu casei, inclusive. Glória a Deus, aleluia. benção. Ajudou. Ajudou. Então, assim, como que a pessoa, assim, você consegue ajudar para as pessoas que estão assistindo? Às vezes ela tem uma raiz de amargura, mas ela não sabe, porque ela, não, já perdoei, já esqueci. E o esquecer não é um remédio bom, né? Não é. Porque, na verdade, você não vai esquecer da situação, né? Quando vier a lembrança, aí a pessoa tem que analisar o que essa lembrança me traz. Porque todos nós, tem situações que as lembranças, você vai ver que te altera o humor. Você fica irado, às vezes você está sozinho no seu lugar ou no seu ambiente de trabalho, você vem aquela lembrança e aquilo te incomoda, né? É o sinal. E deixa eu só falar que você falou da raiz de amargura, era algo que eu ia falar na frente, mas deixa eu falar aqui, porque em Hebreus, quando o escritor dos Hebreus ele escreve, ele fala assim, olha, que você não se prive da graça de Deus através de raiz de amargura no seu coração, né? E como que é isso, você privar da graça de Deus? Porque você é filho de Deus, você é amado por Deus. Como que explicar essa graça, essa privação de graça? Porque graça é um favor, algo que a gente não merece, é um favor. E eu também falo assim no livro que, para explicar isso de você ser privado da graça, é mais ou menos assim, imagina um pai, ele tem um filho, ele ama muito esse filho, e ele abraça o filho todo dia, ele beija o filho todo dia, ele fala coisas para o filho todo dia. E esse filho faz alguma coisa e vai preso, né? O pai não vai deixar de amar o filho. Porém, as grades vai privar o abraço, vai privar o beijo, vai privar o afeto, aquele contato. As grades vai fazer separação. O amor continua, mas o afeto que o pai poderia demonstrar para aquele filho é privado pelas grades, porque algo que o filho fez. É simplesmente isso, né? Quando nós somos privados da graça de Deus através de uma amargura que há no coração. Deus continua nos amando, mas nós somos privados de favores que Deus poderia derramar sobre as nossas vidas por causa de sentimento que estão nos nossos corações. Nossa, forte. Caraca. E eu costumo dizer, quando você perdoa alguém, você não está fazendo um favor para a pessoa, você está fazendo um favor para você. Isso. E olha que interessante, é uma parte também que eu falo no livro, que o próprio Deus, em Isaías 43, 25, ele fala assim, eu perdoo as suas transgressões e por amor de mim, Deus fala, o próprio Deus fala, por amor de mim, eu não lembro mais dos seus pecados. Então, perdão, você deixar algo para trás é amor próprio. O próprio Deus falou assim, por amor de mim, entendeu? Eu não lembro mais. Então, um dos pontos é a pessoa tem que se amar para perdoar. Ela tem que olhar para ela no espelho e falar assim, eu me amo, eu quero o meu bem, eu não quero carregar esse sentimento comigo. Eu não quero carregar esses pensamentos, essas emoções, porque eu me amo, eu preciso fazer alguma coisa. Isso faz muito sentido, porque às vezes a pessoa que precisa liberar o perdão, ela tá presa dentro daquilo que a pessoa nem sabe. Nem sabe. A outra pessoa tá lá vivendo a vida dela feliz e alegre no dia a dia, e a pessoa tava igual ela, que você compartilhou, que você acordava todos os dias e lembrava, e a pessoa tava lá do outro lado vivendo a vida dela, nem aí pra nada. Então realmente é por amor próprio o perdão. Literalmente, é um favor para você. Isso que você falou de a pessoa nem lembra, nem sabe às vezes o que fez, Jesus falou isso. Quando ele estava na cruz, ele falou assim, Pai, perdoa-os, porque eles nem sabem o que eles fazem. Eles não sabem o que eles estão fazendo. Às vezes a pessoa não sabe a dor que te causou, né? Não sabe o impacto emocional que aquela atitude teve na sua vida. Então, você tem que se amar. Você tem que olhar para você, eu me amo, eu não quero isso para minha vida. Então, aí entra nos passos aqui para a pessoa conseguir liberar perdão. E eu falei de você reconhecer que você fazer a diferença entre desculpa, perdão. Ok, o meu caso não é só um caso de desculpa, é de liberar perdão. Então, eu preciso perdoar, né? E uma das atitudes que a pessoa tem que fazer é
declarar isso, confessar. Quando a gente fala confessar, muitas pessoas acham que é só confissão de pecado. E o confessar não é simplesmente você confessar um pecado, é você declarar, é você falar com a boca, colocar para fora. O mundo espiritual. Colocar nome no Isso. pecado, né? E olha que até a psicologia ensina isso aí, a neurociência fala disso aí, do fato de você falar, né, que o seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário. Então você tem que falar, verbalizar para o seu cérebro entender. E eu tenho, por exemplo, como base a vida de Ana, a mãe de Samuel, né? Ela era uma mulher amargurada porque ela não podia ter filhos. Quando ela foi no templo para orar, diz a Bíblia que ela não saía palavras da sua boca, né? E o sacerdote olhou para ela e pensou que ela estava bêbada. Aí, quando o sacerdote veio até ela, ela pegou e declarou o que estava dentro dela. Eu sou uma mulher amargurada de espírito. Não tenha a tua serva como bêbada, porque eu sou amargurada. E na sequência, ela recebeu uma palavra de bênção da parte do sacerdote. O sacerdote, vai, que Deus receba a tua petição. E diz na Bíblia que quando ela saiu daquele lugar, o seu semblante já não era mais o mesmo. Porque ela verbalizou, ela colocou para fora. Então, o que nós temos que fazer? É ser sinceros perante Deus e perante nós mesmos. É falar, Senhor, aquela pessoa, eu tenho ódio daquela pessoa. Eu não aguento lembrar daquela pessoa. Quero dar um soco na cara daquela pessoa. Eu quero esfregar a cara dele na terra. Eu falava no asfalto. É você ser sincero. Ser sincero, Exato. declarar, Deus, me ajuda. Exato. Me ajuda, eu preciso perdoar essa pessoa e eu não consigo. Então, declarar, põe para fora. Outra passagem que eu lembro é em Isaías, que o rei Uzias, ele fala assim, ó, ai de mim que vou perecendo, né? Porque os meus olhos viram ao Senhor. E ele diz assim, eu moro no meio de um povo de lábios impuros. Aí eu abro um parênteses aqui, é fácil você olhar a falha do outro, né? Você fala assim, eu moro num lugar onde as pessoas são assim, a outra a pessoa fez isso para mim, a outra me feriu dessa... É fácil você empurrar para alguém, né? Isso começou no Éden. Eva jogou para Adão e por aí vai, jogou para a serpente, Adão jogou para Deus a responsabilidade. Então isso é fácil, nós jogarmos responsabilidade. Mas ele pegou... o rei Uzias, não, eu falei o rei Uzias, foi Isaías, né? Foi no tempo do rei Uzias. Aí, só que ele teve uma atitude que transformou a vida dele. Ele falou assim, mas os meus lábios também são impuros. Ele confessou o que estava de errado nele. Então, ele abriu a boca, ele declarou. E disse que no momento que ele verbalizou aquilo, veio o anjo com a brasa do altar e tocou nos lábios dele. Quando a gente verbaliza, coloca para fora, né, declara, confessa, é aí que Deus começa a operar. Né? Deus começou a operar na vida do profeta Isaías quando ele declarou. Ana saiu com um semblante transformado depois que ela declarou. A gente tem que confessar. É porque querendo ou não, é um pecado muito perigoso, porque é um pecado, assim como a imoralidade sexual, não é algo visível. Você ainda teve sorte. É algo dentro. Pela sua atitude, uma pessoa conseguiu ver e falar, calma aí, acho que isso que tá saindo da sua boca é amargura. É falta de perdão. Mas, querendo ou não, é um pecado que ele fica aqui guardadinho. Então, só o Espírito Santo pode tocar, né? Mas o que você tá falando é muito real, porque quando eu perdoei meu pai, eu perdoei sem querer perdoar. Eu entendi que eu precisava perdoar, que era uma decisão. Só que quando você perdoa, normalmente você não tá amando a pessoa logo de começo, né? Você não tá amando a pessoa, perdoei, tô amando ela. Não, você tá odiando ainda. E a forma, assim, que Deus foi me ensinando pra conquistar esse perdão e construir esse perdão dentro de mim, foi todos os dias nas minhas orações declarar, eu perdoo meu pai. Isso. E mesmo não querendo, e orando por ele, orando. Chega uma hora que tua oração tá diferente. Chega uma hora que teu coração tá mudando. Isso. E chega uma hora que você literalmente tá amando. Exatamente. Isso é muito poderoso por conta do declarado, de confessar. Exatamente. E você falou de decisão. É um dos pontos também, né, que eu falo no livro. E só para terminar a parte da confissão, né, para concluir aqui uma parte da confissão, quando a gente vai para a carta de Romanos, Paulo, ele fala assim, se creres no Senhor do teu coração, né, e com a tua boca confessares, serás salvo. E
ele fala assim, porque com o coração a gente crê para a justiça, mas com a boca a gente faz confissão para salvação. É necessário você abrir a boca. E quando eu toco nesse versículo, eu falo para as pessoas assim, é por isso que nós temos o costume, vamos dizer assim, de fazer o apelo no final de um culto. Você quer Jesus na sua vida? Para a pessoa abrir a boca. Sim, eu quero Jesus na minha vida. Porque é um ato de confissão e para salvação. Nós precisamos a todo tempo verbalizar, confessar. Né? E até em relacionamentos, essa declaração, essa confissão é saudável. Por exemplo, quem é casado sabe que o marido ama, sabe que a esposa ama, porém, você tem que declarar isso a todo tempo. Até no batismo, né? Na hora de ser batizado, você precisa verbalizar que você aceita. Precisa Não é balançar a cabeça, é verbalizar. Nesse balançar a cabeça, aí vocês vão falando coisas, eu vou lembrando de outras coisas. Quando eu fui para Portugal, que eu falei que os meus pais, eles não eram cristãos. Né? Eu me converti primeiro. Aí, um dia, eu estava voltando de uma prova que eu tinha feito lá em Portugal, senti de parar o carro. Né? Parei o carro, liguei para os meus pais e comecei a conversar com eles a respeito da Bíblia e tal. E falei para minha mãe da confissão, eu li esse versículo de Romano, aí ela falou assim, ela visitava igrejas, né? Aí ela falou assim, geralmente quando eu vou no culto, o ministrante, o pastor, pergunta se alguém quer aceitar Jesus. Aí eu sempre penso assim, eu já tenho Jesus no meu coração. Aí eu falo assim, mãe, mas aqui diz que tem que falar, olha, a senhora tem que confessar, né? Aí ela pegou e confessou pelo telefone, eu estava em Portugal, meu pai estava ouvindo também a conversa, porque estava no Viva Voz, né? E eu falei, e o meu pai? Não, seu pai está balançando a cabeça aqui, foi por isso que eu lembrei. Aí eu falei assim, não, eu não quero que ele balance a cabeça, eu quero ouvir a voz dele. Né? Aí ele falou, né, que queria aceitar Jesus, e eu orei por eles por telefone, eu falei assim, sabe aquela igreja que a senhora costuma ir? Agora a senhora vai lá e conta para o pastor o que aconteceu, que vocês se converteram, que vocês aceitaram Jesus, e ele vai dar a instrução para a senhora, porque eu estou longe, eu não posso ficar fazendo muita coisa. E eles se firmaram em Jesus, foram batizados, né? O meu pai faleceu em 2020, mas faleceu no Senhor, a minha mãe continua firme, e há tempos atrás o meu irmão se converteu. Então, há necessidade da confissão. Você falou sobre decisão, eu decidi perdoar. Um dos pontos é você decidir perdoar. Né? A decisão é um passo. Né? Quando Deus, lá no Éden, ele decidiu perdoar a humanidade. Uma vez eu ministrei sobre isso lá em Portugal, falei que Deus ele não liberou o perdão no Éden. Ele decidiu perdoar no Éden. Ele não sentiu, eu sinto ou não que eu tenho que perdoar, ele decidiu. Ele decidiu, eu vou perdoar, porque o perdão foi liberado no Calvário. Deus decidiu no Éden, mas o perdão foi liberado no Calvário. Aí eu fui questionado assim, mas Deus, ele não matou o animal e vestiu Adão e Eva com a pele do animal, aquilo não é um perdão? Eu falei assim, não, aquilo foi um simbolismo daquilo que ele iria fazer. É semelhante um homem que quer casar com uma mulher, ele vai ficar noivo. Ele chega e coloca um anel no dedo dela. Né? Eles não são casados. Aquele anel no dedo dela simboliza a intenção dele. Olha, eu quero casar com você, mas nós não somos casados, nós não podemos viver uma vida de casados. Né? Foi isso que Deus fez no Éden. Ele vestiu eles de pele de animal, mostrando, olha, essa é a minha intenção, eu vou perdoar, eu vou cobrir o pecado de vocês. Mas o pecado só foi lá no Calvário. Selado no Calvário. Então, Deus no Éden tomou uma decisão. Né? E dentro dessa decisão, são coisas que eu vou falando no livro, existiu um tempo e existiu distância, porque o homem se distanciou de Deus. Paulo, quando ele escreve aos Efésios, ele fala assim, que nós andávamos mortos nas nossas ofensas e pecados, e o Senhor Jesus nos reconciliou, nos aproximou de Deus. Então nós estávamos distantes de Deus, porque a falta de perdão cria distância. Enquanto nós não liberamos perdão, há uma distância. Às vezes pessoas vivem junto, congregam junto, trabalham junto, mas estão distantes. Estão perto fisicamente, mas distantes emocionalmente, distantes de contato, de intimidade,
Por quê? Por causa de uma falta de perdão. Então, o perdão, ele quebra a distância que há, e em muitos casos é necessário um tempo. Assim como houve o tempo, Deus decidiu no Éden, mas houve muitos e muitos anos para o perdão ser liberado no Calvário. Então, às vezes, precisa de tempo. Eu não estou colocando aqui uma regra que todo mundo vai precisar de um tempo, mas muitas vezes você tem que entender, é necessário um tempo. E nem um tempo exato, né? Não tem tipo, tempo em exato. 3 meses você tem que ter perdão. Exatamente, porque a falta de perdão é ferida na alma. E toda ferida tem tempo para cicatrizar. Depende do tamanho da sua ferida. Se você cai de bicicleta e rala o joelho, 1 semana você está bem. Agora, se você quebra um osso e tem fratura exposta, o tempo de recuperação Perfeito. é muito mais longo. Vou usar isso na minha pregação. Amém. Bom, já tô falando aqui. Eu acho que eu entendi o porquê que a Juju convidou ela, já tava com essa pregação. E não foi nem intencional. Olha que engraçado. Eu escrevi eu vou pregar domingo que vem. Eu escrevi 3 sermão. E no final de cada um eu sentia, tipo, o Espírito Santo falando, não é isso. Eu falei, pô, Deus, eu nunca tive tantas dúvidas assim. Eu falei, então revela aí, porque eu tô incapaz. Fui dormir. E hoje Deus me fez sonhar com meu pai na época que Sério? a gente tinha esse relacionamento. Uau. E na hora, Deus me acordou, tipo, na hora que eu respondi o grupo hoje, 6 da manhã, aí eu acordei e o Senhor falou assim, fala de perdão. Olha E que agora legal. você falando, eu tô aqui, nossa Deus, obrigada, porque Já eu já tenho a aproveitando. minha pregação. Que benção. Isso aí, usa tudo, lê o livro e usa Aleluia. tudo. Amém. Ju, já aproveita agora esse momento para revelar Revelar o o quê? livro. Ah, gente. Não, gente, deixa eu mostrar aqui o livro. Esse aqui é o livro dele. O Wesley vai dar um zoom aí na tela de alguma forma. Faz sua tá? mágica, A Wesley. gente vai deixar aqui na descrição também o nome do livro, tá? Pra você comprar. O nome é O que fazer para perdoar? O GPS em uma estrada tão difícil para muitos. Nossa, muito bom. Que isso, hein? Tá bonito, né? É isso. Fala eu vou sério. dar uma coisa. Cleiton, mas não, tá com o meu nome. Com o meu nome, depois eu te empresto. Tudo bem, tudo bem. É muito legal, tô muito curiosa pra ler esse livro. Mas então, voltando onde que a gente estava mesmo? Calma que ele tem o GPS. Tá bom, essa foi boa. Muito bom, muito bom. Eu tenho a gente estava em alguma coisa, pra finalizar algum assunto agora? Posso fazer uma pergunta? Pode. Tá. Assim, eu acho que uma pergunta, não sei se é de muitos, mas a minha. Quando, por exemplo, assim, eu preciso liberar perdão pra alguém, tá? Eu libero perdão. Você acha que é necessário falar com a pessoa também? Ou é suficiente eu orar ao Senhor e declarar, sabe, eu perdoo essa pessoa, ou de repente eu fiz mal pra essa pessoa, tá? Aham. Às vezes a gente fala assim, ai, Senhor, me perdoa, tô perdoada. Aham. Mas eu acho que nesse caso, sim, é necessário a gente chegar na pessoa e falar com ela. Eu acredito que é necessário você falar com uma pessoa se você percebe que a pessoa tem algo contra você. Jesus, ele fala assim, quando você for ofertar e perceber que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta no altar, vai lá e reconcilia com essa pessoa. Então, Jesus, ele falou, se você percebe que ele tem alguma coisa contra você, você vai lá e tenta corrigir as coisas. Eu fiz isso, né? Uma pessoa que eu recebi uma mensagem, uns tempos, uma mensagem agressiva, eu percebi que essa pessoa... na verdade, o sentimento de falta de perdão era mútuo, da minha parte e da dele. Né? Só que eu lutei para liberar o perdão, mas eu percebi que da parte daquela pessoa havia alguma coisa. E eu mandei uma mensagem, né, explicando, olha, eu percebi que a mensagem que você me mandou foi um pouco assim agressiva e tal, que Deus possa te ajudar e te dar graça para me perdoar, assim como Ele me deu graça para te perdoar, né? Que nós nos ferimos. Sim. Só que a pessoa devolveu a mensagem de uma maneira muito arrogante. Então, eu já não posso fazer mais nada. Entendeu? Eu fiz a minha parte, né, e a pessoa não aceitou. Eu não posso fazer mais nada por ela. Exato. Se a pessoa tem alguma coisa contra mim e eu percebo isso daí, eu vou lá e falo. Resolvo. Tento resolver. Senão, eu luto para que eu libere perdão. Porque eu não posso dominar os sentimentos de outras pessoas. Isso que você falou, o que eu entendo, Ju, é que a pessoa precisa saber que ali há um campo verde para o perdão.
Entendeu? Então vamos supor, a pessoa fez algo contra você, vamos colocar dentro desse cenário. A pessoa fez algo contra você, você perdoou, só que a pessoa não sabe qual vai ser a sua atitude se ela chegar para pedir perdão para você. Entendeu? Então eu acho que a pessoa precisa entender que você é um campo fértil para esse perdão florescer. Entendeu? Então eu acho que essa atitude, talvez se você chegar para a pessoa, ó, eu sei que você errou comigo, da minha parte está tudo bem, eu te perdoo, eu aceito e tal. Aí é o que ele falou, aí da parte dela é ela com Deus. Sim, com Deus, e tem algo que eu acho que você vai entender o que eu tô falando, não sei se eu vou conseguir saber explicar. Por exemplo, teve vezes que aconteceu alguma situação entre eu e uma pessoa, aconteceu isso recentemente, que eu falei, pô, eu achei que eu tava no meu direito, não tinha errado com a pessoa, só que eu percebi que a pessoa ficou um pouco chateada, mas eu, literalmente assim, na minha cabeça, não, eu não fiz nada de errado, mas o Espírito Santo começou a falar, pede perdão. Ai, Deus, eu não fiz nada. Várias vezes. Aí parece que Deus tá quebrando nosso orgulho, né? Aí eu fui lá, pedi perdão, a pessoa aceitou. E eu falei, poxa, se a gente não é maduro na fé, a gente fala, nossa, tô fazendo papel de palhaço. Mas eu sabia que era o Espírito Santo. Exatamente. No outro dia, essa pessoa chegou em mim quase chorando e falou assim, olha, eu queria te agradecer por você ter feito isso ontem. Eu vi Jesus em você, a pessoa ficou muito tocada. Olha que ótimo. Aí eu falei, cara, glória a Deus que a gente é obediente, né? Mas assim, por que será que o Senhor pede pra gente pedir perdão quando a gente tá certo? Pra quebrar o nosso orgulho mesmo? Parece que você não é casada, Juliana. Ai, Eu peguei essa Mas tem aí. que fazer pedir perdão assim. Perdão tá no certo. Aí são vários. Vou trazer aqui 2 pontos. Um é a misericórdia, que eu vou falar, né? Exercitar a misericórdia, e outra ponto é a humildade. Tá tudo no livro, gente. Tá tudo no livro. Aí, Rapaz, sair daqui tem que maratonar esse livro. a pessoa precisa, quando eu falei do ato da confissão, a pessoa precisa ter humildade para confessar algo, para declarar algo, né? Para tomar certos tipos de atitude, a pessoa precisa ter humildade, dar o braço a torcer, como a gente costuma falar, né? Às vezes você está certo, mas você dá o braço a torcer. Um dos pontos que quebra muito cristão também é o não dar o braço a torcer. Eu estou certo. Então, muita gente pode até perder a salvação porque acha que está certo e não dá o braço a torcer. Né? A gente tem que ceder. Né? Deus dá graça aos humildes. Né? Aqueles que se colocam à disposição, se abaixam, dá graça aos humildes. E o ponto da misericórdia que eu gostaria de falar é que Jesus, em Mateus 9,13, se eu não me engano, posso estar enganado, não sei se é 9,13 ou 13,9. Enfim, mas eu acho que é 9,13. Jesus fala assim, aprendei uma coisa, misericórdia eu quero. E o que é misericórdia? Você se colocar no lugar do outro. Sim. Você sai do seu e se coloca no lugar do outro e sente a dor do outro, sente a miséria do outro. Misericórdia, é isso, vem do grego, de sentir a miséria do outro, a condição do outro. E foi o que Jesus fez para liberar perdão. Ele saiu do trono dele e desceu. Não existe outro exemplo melhor, né, cara? Ele desceu, ele saiu do trono, humildade, saiu do trono e desceu ao nosso nível para liberar perdão. Então, às vezes, a gente vai ter que estar disposto a fazer o mesmo. Você tem que sair do seu mundo e tentar entender o mundo do outro. As dores que o outro teve, as decepções que o outro teve, o estilo de vida que o outro teve, como que ele foi criado. Ele tem conhecimento de Deus, aquela pessoa? Aquela pessoa tem conhecimento de Deus? Ela tem traumas, ela foi abusada. Uau. Né? Então, você sai da sua vida e se coloca no lugar do outro, né? E pensa, será que se eu tivesse na situação daquela pessoa, eu não agiria da mesma forma? Se eu tivesse vivido o que aquela pessoa viveu, eu não agiria da mesma forma? Então, isso é o ato de misericórdia, você se colocar no lugar do outro e sentir o que o outro já viveu. Quando você sente e fala, nossa, é verdade, aquela pessoa tem que ter razão, eu tenho que perdoar ela, porque ela tem razão. Que engraçado. Eu te fiz essa pergunta, mas na verdade eu já sabia a resposta, você está falando isso daí, eu tô lembrando de algo que aconteceu também com meu pai, a gente está encaminhando para o final, gente, infelizmente... Uau.
Porque essa conversa é muito boa, ficaria aqui por horas. Vai perdoar mais umas Mas pessoas. assim, gente, né? é pra ficar um gostinho de quero mais pra você comprar o livro e ler esse livro, Sim, tá, gente? sim. Mas só pra finalizar, quando eu perdoei meu pai, ele, teoricamente, né, aos olhos do mundo, ele não merecia. Não tinha nenhuma razão pra me fazer isso, gente, nenhuma. Só que o Espírito Santo foi lá me incomodando e decidi perdoar o meu pai. Só que uma das razões que eu consegui dar esse passo foi o fato de olhar para a vida do meu pai e ver que ele não teve uma base cristã, teve muitos traumas na adolescência, na infância dele, tem um passado. Então ele só reproduziu aquilo que ele aprendeu. Exatamente. E também o fato de também existir influências espirituais por detrás. E quando eu visualizei essas duas coisas, eu entendi, eu falei, cara, tem influências, tem brecha, sabe? Não é ele, é o que tá por detrás. Exatamente. E a misericórdia, quando eu falei, cara, ele não sabe o que é amor ainda. Não sabe. Então aquilo mexeu muito comigo, sabe? Então eu sempre, quando eu falo esse tipo de perdão, eu falo, gente, olha pra vida da pessoa, entenda que ela tem um passado, leve em consideração isso. Então, pra gente finalizar, deixa uma mensagem nesse ponto para quem tem essa dificuldade de liberar perdão, Cleiton. Então, olha, vou tocar num outro ponto que você falou, vocês falam e eu vou lembrando de coisas. Ela falou assim, havia uma influência espiritual por trás disso. Um sentimento ruim dentro de um coração de uma pessoa é portas para espíritos ruins. Quando você olha para a vida de Saul, você vai ver que o espírito maligno vinha toda vez que ele tinha inveja de Davi. Davi ia para uma batalha, ganhava a batalha e Saul ficava com inveja. Vinha o espírito maligno e entrava na vida de Saul. Então, se a gente não tratar desses sentimentos, né, a gente não ter preocupação, nossa, eu preciso me libertar disso, pode se tornar uma porta, uma brecha para um espírito maligno operar. Né? E esse foi o ponto-chave que você falou. Você exercitou a misericórdia, você se colocou no lugar do seu pai. Você tentou entender o estilo de vida que ele teve, as frustrações que ele teve, se ele teve base familiar cristã ou não. Às vezes, sem perceber, você fez o que a Bíblia manda fazer. Né? Exerce misericórdia, eu quero, Jesus falou. Então, nós precisamos... para liberar perdão, um dos passos é isso, você se colocar. E quão difícil é a gente se colocar no lugar do outro. Sair do nosso mundo, sair da nossa zona de conforto e tentar entender aquela pessoa. Né? Eu acredito que esse é um dos pontos chaves e também é você não desistir, porque eu falei, pode requerer tempo. Dependendo da sua ferida, a profundidade da tua ferida, vai demorar. Dependendo a proximidade que você tinha com a pessoa, né, a decepção é maior ainda. Sim. No caso de pai e filha, né, é proximidade muito grande, então a decepção pode ser muito maior. Então são fatores que a gente tem que analisar, vários fatores, né, e nunca desistir. Eu falo também aqui no livro, eu vou fazer breve, que é para finalizar, dos 70 vezes 7, né, que o apóstolo chega e pergunta assim, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes, e Jesus fala 70 vezes 7. Ou seja, é infinito. É infinito. E há um simbolismo nisso, porque a Bíblia é um livro que tem muitos símbolos. Porque se você for analisar, 70 vezes 7 dá 490. Não é um número exato que Jesus está falando. Ele está trazendo algo simbólico. E o número 7, ele tem um símbolo na Bíblia. Ele simboliza o final de um ciclo, começa outro ciclo. Você vai ver em José do Egito, quando o faraó teve sonho, ele sonhou com 7 vacas magras, ele sonhou com 7 espigas de milhos, porque ia finalizar um ciclo de prosperidade, começar um ciclo de fome. Quando Josué vai entrar na terra prometida, Deus falou para ele dar 7 voltas, porque ia terminar um ciclo de peregrinação e começar um ciclo de conquista. Quando Naamã tinha lepra, o profeta falou para ele, mergulha 7 vezes no rio, porque vai acabar um ciclo, um tempo de doença, de lepra, e vai começar um tempo de cura na sua vida. Então, o 7 simboliza, você fecha um ciclo, começa outro. Uau. E a multiplicação é um esforço. Jesus falou assim, se te pedirem para andar 1 milha, dobra, anda 2. Né? Quando, na passagem de Josué, Deus fala assim, a última volta vocês vão multiplicar.
Você vai dar 7 no último dia. Você vai dar 7 voltas. Se esforça. Porque quando a gente, aí trazendo para o contexto do perdão, quando a gente se esforça em querer perdoar, a gente se esforça para colocar no lugar do outro, orar pelo outro. Deus, eu abençoo aquela pessoa, ainda que eu não quero, eu abençoo. Eu estou sentindo isso, e você ora, e você insiste, né? Você dá aquele esforço, é os 70 vezes o esforço, né? E o 7 é porque um ciclo de dor, um ciclo de frustração vai terminar na sua vida. E vai começar agora um ciclo de paz, de cura, de prosperidade, porque você venceu aquilo ali. Uau. Então, 70 vezes 7, se esforça, porque ciclos vão ser quebrados e outro ciclo vai começar na sua vida. Nossa, que aula, que isso, rapaz, sei nem se eu sei falar sobre isso, né? Vou ter que ler esse livro aí, que isso, a primeira vez que eu escuto isso, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Caramba. Que referência, né? Uau. Eu tinha escutado que era o infinito vezes infinito. Tipo, 70 vezes 7. E pode ser porque a Bíblia pode te dar várias interpretações, né? A Bíblia é maravilhosa por causa disso, Exato. que você tem revelações diferentes do mesmo texto. É. O que eu acho mais bonito é que, assim, a gente vai achando que a gente descobriu uma coisa tão top, tipo, cara, você entendeu? Não, mas calma aí, tá aqui, ó. Então, a Bíblia, é por isso que a gente fala da importância da intimidade com Deus na Bíblia, porque Exatamente. tudo que você acha que outra pessoa vai te revelar, a revelação dela veio através da Bíblia. Tá lá, não tem nada de novo Exatamente. debaixo do sol. Exatamente. Salomão Amém. Mas, gente, pra gente finalizar, vou deixar aqui de novo, mais uma vez na tela o livro dele, tá pegando... Não sei se tá pegando bem. A gente vai dar um jeito, gente. Vai dar um jeito. A gente vai deixar o link para você conseguir comprar aqui na Exato, Irlanda. exato. É isso? Tem? Dá para comprar na Irlanda pelo Kindle, Pelo Kindle. ok. do Amazon do Brasil. Isso, e aí eu ia falar isso, que no Kindle você coloca lá Brasil e você vai conseguir comprar pelo Kindle também. Perfeito, gente, comprem. Em nome de Jesus. E se você, já não tem ninguém pra perdoar, você conhece alguém que tem que perdoar. Entendeu? Então, arruma vamos no fazer nosso papel de GPS. cristão. Manda esse vídeo pra todo mundo, gente. Esse vídeo é necessário. Ó. Em nome de Jesus, e o Cleiton vai voltar aqui outro dia. Amém, amém, Em nome de Jesus. Vou ler e depois a gente vai ter mais conteúdo pra falar aqui. Em nome Com de Jesus. certeza. amém. Gente, a gente fica por aqui. Muito obrigado, Cleiton, Obrigado. por Eu que vir agradeço aqui. mais Por uma ter vez. viajado, viu, gente? 2 horas. E meia. E meia. Importante. Então, por favor, deixa muito comentário aí, deixa o like, compartilha com o maior número de pessoas que você conseguir pra gente conseguir fazer esse vídeo alcançar o maior número de pessoas. Exato. E se você né? assistiu até o final, coloca aí Essa aí é com você. perdão, eu perdoo. Eu perdoo. Eu já perdoei. Eu já perdoei. Ou eu não perdoei, a gente vai estar orando por você. É isso aí. E é isso, gente. A gente fica por aqui. Um beijo, compra o livro. Até mais. Tchau, tchau.